A paz do Senhor, ovelha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Com a Palavra. Meu nome é Larissa. Eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de sermos simples como os pombos e astutos como as serpentes. Já peço desde o início, por favor, inscreva-se, curta, compartilha. Vamos difundir a palavra do Senhor sobre a terra. Nosso texto base encontra-se em Mateus capítulo 10, versículo 16. E quando o Senhor fala para nós que devemos ser simples como as pombas e astutos como a serpente, infelizmente o Senhor não está falando apenas daqueles que estão fora e com quem nós interagimos, fora do cunho da igreja, fora do nosso cunho religioso. Óbvio que dos que estão fora, nós já ficamos, pensando a respeito e mais ou menos sobre aviso. Nós já buscamos no Espírito Santo, Senhor, me mostra quem é quem, revela através do Teu Espírito. Porém, muitas vezes essas coisas também são necessárias de serem feitas dentro da própria casa de Deus, no meio em que nós convivemos, na roda em que nós estamos, na igreja que frequentamos. Muitas vezes as pessoas que estão conosco, que sorriem, que nos abraçam, não são aquelas que estão verdadeiramente do nosso lado. Muitas vezes elas são, sim, pessoas que estão se opondo a nós ou desejando o que nós temos. E isso nós sabemos que não vem do Senhor. O Senhor tem um crescimento individual para cada um, assim como tem um propósito individual para cada um. Por isso vem daí o conselho. Seja simples como as pombas. Não fique criando muito estardalhaço, não fique fazendo esse tipo de coisa. Seja o que o Senhor te chamou para ser. E isso basta. Mas também seja prudente, astuto como a serpente, sendo sempre resguardado pelo Espírito Santo, mas também prestando atenção nos sinais que as coisas acabam manifestando de alguma forma. Nós pedimos, eu peço ao Senhor que o Senhor me revele quem é quem à medida que eu vou conhecendo as pessoas. E peço que o Espírito Santo me deixe saber com quem elas estão, se elas de fato estão do meu lado ou se elas estão contra mim. Vamos ler por gentileza Mateus 10 a partir do versículo 16, que diz: Eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Portanto, sedes astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos seus concílios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis levados à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como o que haver de falar, pois naquela hora vos será dado o que haver de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito do Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais, e os colocarão para a morte. E serei odiados por todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, foge para outra, porque em verdade vos digo que não tereis percorrido as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu, o mestre da casa, quanto mais chamarão aos da sua casa. Bom, meus irmãos, esse texto é muito explícito. É lógico que ele está falando das várias perseguições que nós enfrentaremos ao longo da vida. Desde o começo, desde os primeiros discípulos, nós sabemos que houve grande perseguição e constantemente o mundo faz perseguição contra os cristãos. A nossa palavra incomoda, a verdade de Cristo incomoda, mas antes de tudo, o que mais nos fere, com certeza o que mais nos abate o coração, não é o ataque de fora, mas o ataque de dentro. Como aqui no versículo fala, os filhos entregarão aos pais, os pais entregarão aos filhos, os próprios familiares vos entregarão. E o que somos nós, senão um corpo na igreja? Todos nós, cordeiros em Cristo, irmãos. E quando isso acontece e nós nos deparamos com uma situação dessa, muitas vezes nós não estamos preparados. Muitas vezes nós estamos pensando, Jesus, como pode? Fulano parecia tão confiável, fulano parecia uma ótima pessoa. E nós nos deixamos levar pelo sentimento quando nós sabemos que a palavra de Deus não é sentimento, a palavra de Deus é obediência. E se o Senhor fala que nós devemos ser simples como as pombas e astutas como as serpentes,
Esse é o melhor conselho que nós podemos levar para a nossa vida. Ainda que as pessoas cobicem o que nós temos, ainda que as pessoas queiram ser quem nós somos, aquilo que Deus dá, dá sobre medida. Aquilo que é meu, aquilo que é seu, e ninguém pode tomar. Ainda que se levantem outros, ainda que queiram parecer com Cristo. Assim como o Senhor fala, nos últimos dias aparecerão falsos cristos, e dirão, ei-lo ali, ou ei-lo lá. Porém, nenhum deles é de fato Cristo. E assim ele diz, se odiaram antes a mim, que sou o Mestre, também odiaram a vós. Infelizmente, esse é o momento que nós vivemos. Gostaria de que vocês fossem comigo agora, por gentileza, até Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 2 diz, cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreeis, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Isso é mais uma vez reafirmando a palavra inicial. Muitas vezes as pessoas que estão conosco, caminhando do nosso lado, que nós acreditamos que estão nos dando apoio, que estão ali para ser um braço forte junto conosco na presença do Senhor, muitas vezes estão ali não desejando apenas o nosso bem, não desejando apenas a nossa vitória, mas desejando o nosso bem, o nosso próprio bem e a nossa vitória. Meus irmãos, para ter esse discernimento, somente o Espírito Santo pode dar, até que ele revele aquele que é o enganador. Então, sejamos prudentes, andemos no caminho do Senhor, não nos deixemos levar pelas palavras, pelos sorrisos e por tantas e tantas situações em que nós passamos e que para um despreparado de fato cairia. Mas que o Espírito Santo seja sempre conosco, nos mostrando qual a direção, qual o caminho e quem é quem. Para concluir essa passagem e para reafirmar isso, de que nós devemos sempre estar com o Senhor, buscando a presença dEle, pedindo discernimento ao Senhor, para que possamos saber para onde ir e com quem andar, eu gostaria de ir agora com vocês para finalizar essa passagem em Êxodo. Por gentileza, Êxodo capítulo 33, versículo 12, que diz, e disse Moisés ao Senhor, vê, tu me dizes, faz subir esse povo, e não me deixas saber quem enviará comigo. Mas disseste, conheço-te pelo nome, e tu encontraste graça aos meus olhos. Por isso agora rogo-te, se encontrei graças aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. E ele disse, minha presença será contigo, e eu te darei descanso. E ele disse-lhe, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Pois como se poderá saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é em andar tu conosco? Assim seremos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra. Moisés, que foi um grande líder, totalmente guiado por o Senhor disse, um homem manso, extremamente manso, que guiou um povo rebelde durante 40 anos no deserto. E ele diz, Senhor, não me faça ir sem que eu saiba a sua vontade. Não me faça ir sem que teu Espírito me mostre o caminho. Um povo que foi guiado pelo Senhor ao longo de todo o caminho no deserto, um povo que foi alimentado, um povo que recebeu água de diversas formas. E ele fala, Senhor, não me faça ir se a sua presença não for comigo. E essa é a mesma reação que nós devemos ter quando nós ouvirmos, olha, vai e faz. Vai e faz como? Vai e faz de que forma? Quem vai fazer comigo? Quem vai estar comigo do meu lado? Quem está comigo e quem é contra mim? Quem é do Senhor e quem está querendo levantar algum tipo de discórdia? Quem está querendo levantar algum tipo de abatimento? Quem está entre nós que necessita ser retirado? Nós sabemos que daqueles que saíram com Moisés, muitos morreram. O Senhor fez a limpa no povo. Foi necessário. Havia os que estavam e havia os que não estavam. Todos estavam juntos, pareciam a mesma coisa, mas não eram. Então o Senhor limpou. E essa é a passagem que eu gostaria de trazer para vocês. Ainda que a pessoa pareça estar com você, ainda que as situações pareçam favoráveis, não se deixe levar, não se deixe enganar pelo que o seu sentimento sente, pelo que os seus olhos veem, pelo que as aparências tentam nos enganar e nos induzir a acreditar. Antes de tudo, peça ao Senhor discernimento e fala, Senhor, revela-se a mim,
Revela, Senhor, o que está escondido. Mostra-me a verdade por trás dos sorrisos. Mostra-me o que realmente está no coração das pessoas para que eu não seja enganado. Essa é a minha mensagem de hoje para você. Seja assim, simples, mas seja prudente. Esteja sempre atento a todas as coisas. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por mais esse início de semana, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença mais uma vez, por podermos ler a Tua palavra, divulgar a Tua verdade, Senhor, por podermos compartilhar com nossos irmãos aquilo que o Senhor revela aos nossos corações, que não sejamos nós induzidos pelo homem, Senhor, mas verdadeiramente tenhamos todas as coisas que nos encobrem a visão, Senhor, retirada de nós, todas as coisas que nos encobrem os ouvidos, retirada de nós, que ainda que aqueles que estejam do nosso lado nos traiam, que ainda que nosso pai, que a nossa mãe se levante contra nós, conforme disse sua palavra em Mateus capítulo 10, que ainda que sejamos levados aos tribunais, não temamos, nem nos abatamos, Senhor, porque nós sabemos que é o Teu Espírito que falará por nós, e por isso não devemos temer. O Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá a resposta, que em nosso coração sejamos obedientes como Moisés, um homem temente ao Senhor que falou: Senhor, se a Tua presença não for comigo, que eu não saia desse lugar. Se o Senhor não me disser quem vai comigo, que eu não confie, Senhor, em dar mais um passo além daqui, Senhor, sem a Tua presença, sem a Tua vontade, sem a Tua direção, ainda que seja para a direita, ainda que seja para a esquerda, que o Senhor fale claramente ao meu coração e que eu não seja enganado pelos meus sentimentos, pelas aparências, pelas coisas que o homem tenta mostrar e que não é verdade. Senhor, porém para Ti não há segredos, não há pensamento oculto, não há ato escondido, não há nada que não venha a ser revelado, porque a Tua palavra é a verdade, o Senhor é o Deus da verdade, e o Senhor traz às claras tudo que está na escuridão, o Senhor sonda a mente e os corações, e não há nada que Te possa enganar, e não há nada que se possa desviar dos Teus olhos, Pai amado, porque os Teus olhos percorrem toda a terra, e não há nada, nada absolutamente que esteja tão encoberto que o Senhor não veja. Pai amado, sonda os nossos corações e purifica-nos, Senhor, torna-nos alvos como a neve. Faz com que nós sejamos a cada dia, a cada passo, a cada momento mais parecido com Cristo e busquemos estar sempre andando em conformidade com a Tua palavra. Não com a palavra da nossa vontade, com a palavra do nosso coração, distorcendo as palavras escritas no livro da verdade, Pai amado, mas que nós a sigamos, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai amado. Não conforme os nossos prazeres, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas inclinações, trazendo uma interpretação errônea, levando pessoas ao pecado, porque naquele dia, naquele grande dia, quando nós dermos contas das nossas vidas, os livros forem abertos, Pai amado, responderemos não só por nós, mas por cada um que se perdeu pelo que fizemos, ou por cada um que se salvou pelo bom testemunho que nós demos, Pai amado. Que o Teu temor e o Teu poder esteja sobre nós, Pai, nos guiando, nos mostrando, nos livrando, nos conduzindo, Pai amado, para que sejamos agradáveis na Tua presença como sacrifícios vivos de louvor a Ti, Pai amado. Nós Te agradecemos por esse dia, Te agradecemos por essa palavra e Te pedimos, conduz-nos pelo Teu caminho durante toda a nossa vida, Pai amado. Oramos pelos nossos irmãos ao redor de todo mundo, oramos pelos nossos governos, pelos nossos pastores, pela política, pelas leis, oramos pela liberdade religiosa, oramos pela proteção dos nossos irmãos que são perseguidos tão duramente ao redor do mundo, oramos pelos órfãos, pelas viúvas, por aqueles que estão doentes, pelos animais de rua, pela natureza, Pai amado. Oramos para que aqueles que estão de pé não caiam, para aqueles que caíam se voltem novamente para o Senhor e se ergam, Pai amado, através de Tua palavra, Senhor, pelo reconhecimento da necessidade do Teu Espírito Santo. Primeiro, porque os dias são maus, e segundo, porque o Seu tempo está chegando, Pai amado. Os dias são breves e o Senhor logo voltará. As palavras estão se cumprindo, as promessas estão sendo cumpridas, e o Senhor está avisando, e o Senhor está sendo paciente, o Senhor está sendo misericordioso. Contudo, nós, muitas vezes, tapamos os nossos ouvidos para não ouvir a palavra da verdade, a palavra que é capaz de libertar o homem do pecado, a palavra que é capaz de trazer libertação para as nossas almas, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Por isso eu te peço, Pai amado, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Que essa geração seja uma geração fervorosa na Tua palavra, na Tua presença e na Tua busca, para que possamos trazer de volta aqueles que foram perdidos. E que quando o Senhor vier, Pai, o Senhor encontre um povo vivo, vivificado, fumegante pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que nós estejamos ansiosos a cada dia por mais e mais almas, mais e mais almas, mais e mais almas. Não para nós, não pela nossa palavra, mas cheio do Teu Espírito Santo, que as nossas bocas sejam fontes de águas vivas a jorrar do Teu templo, Pai amado. E que cada coração que seja alcançado por essa oração, Pai amado, seja modificado, Pai amado. Porque eu ouço pessoas que têm a mesma fé que eu falar: a minha fé é para mim. Se a outra pessoa não acredita, é direito dela. Pai amado, é direito de cada um crer no que quer crer,
mas é, Senhor, um dever nosso mostrar a palavra da verdade, a salvação que há em Cristo, Pai. Ainda que não nos ouçam, com respeito. Cada um, sim, pode escolher o que quer para a sua vida, mas com todo respeito para ambas as partes. Nós precisamos falar da verdade de Cristo enquanto podemos, enquanto há liberdade nesse país, enquanto podemos carregar uma Bíblia debaixo do braço, enquanto podemos abrir a nossa voz e cantar louvores e falar: meu irmão, Jesus te ama e quer te salvar. Jesus tem misericórdia pela tua vida, Ele te olha quando você está sozinho chorando, Ele sabe o que passa no seu coração e quer saber, Ele está de braços abertos. Primeiro esteve na cruz de braços abertos, crucificado pelos nossos pecados, que foram perdoados pelo seu sangue, e agora Ele está de braços abertos e estica a mão para ti quando te vê com aquele desespero, com aquela angústia no coração, com aquela tristeza, e diz: meu filho amado, eu estou esperando por ti, vem que eu vou cuidar de você todos os dias da sua vida e por toda a eternidade. Meu irmão, não perca essa chance, não perca essa oportunidade. O nosso Senhor é bom, o nosso Senhor é justo, o nosso Senhor principalmente é misericordioso e cheio de amor. Não se deixe levar pelas mães filosofias, não se deixe levar pelas coisas do mundo, não se deixe levar pelos ventos e pelas seduções e pelos pecados e pelos maus desejos da carne e do coração. Mas antes, olhe para o Senhor, que foi quem nos deu a vida e quem nos conheceu antes mesmo de existirmos, e que já sabia do nosso nome, que já sabia da nossa cor e do nosso cabelo e das nossas palavras. Ele sabia quanto mediríamos, o quanto pesaríamos, Ele sabia de absolutamente todas as coisas, e Ele já tem um plano traçado para as nossas vidas desde antes de pensarmos em existir, desde antes da fecundação do óvulo. O Senhor já olhou e falou: ah, ali vai um servo meu, ali vai uma serva minha, cheio do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós sabemos que os seus planos são perfeitos, que o nosso eu não frustre, Senhor, os teus planos maravilhosos na nossa vida, Pai amado. Ser exaltado, ser bendito, ser glorificado, não só hoje, mas para todo sempre, Jesus. Amém. Meu irmão, eu te agradeço por ter ficado comigo até aqui, foi maravilhoso. Eu espero que essa palavra tenha ajudado, que você fique sim mais atento às pessoas que estão do seu lado, quem anda com você, e se é ou não de Cristo. Peça direção ao Espírito Santo, pois Ele dá. Em Tiago ele diz: aquele que falta entendimento, peça, que o Senhor dá a todos, sem medida. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Tenha uma ótima semana. Fica com Deus. Fica firme, ovelha. Até a próxima.